Baixaria ontem no podcast Redcast entre o candidato a vereador Lucas Pavanato e o outro candidato a vereador Júnior Freitas, um de direita, outro de esquerda, um do PL e outro do PSOL. O Redcast é apresentado pelo apresentador Júnior Master e acabou em 37 minutos com o Júnior Freitas tacando um copo de água na cara do Pavanato, Pavanato indo para cima dele e a baixaria comeu solta. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Na verdade, eu quero trazer dois pontos principais da baixaria que eu assisti, que eu acho importante nós debatermos aqui. E é claro que eu não vou me furtar, eu vou dar a minha opinião sobre o que eu achei do Redcast, do podcast, e o que eu acho das pautas que eu vou levantar aqui agora, as duas pautas importantíssimas. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, não me conhece ainda, eu sou o Thiago Silva, você está no canal Em Casa, o canal mais isento e caseiro do YouTube. Aqui o meu intuito é dar voz e forma a pessoas invisíveis como eu e como você. Eu quero ampliar o debate público. Aqui a sua opinião é respeitada e eu respondo todos, tá bom? Então convido você a participar, dar a sua opinião aí, qualquer que seja a sua opinião, que ela vai ser respeitada e eu vou responder você. Beleza? Vamos para a pauta. Para quem não sabe o que eu estou falando, ontem teve um podcast num canal chamado Redcast, apresentado pelo Júnior Master, onde os candidatos da direita do PL, Lucas Pavanato, e da esquerda do PSOL, Júnior Freitas, fizeram um debate. Um debate que acabou em treta, óbvio, né? Os ânimos se exaltaram ali, o Júnior Freitas tacou água na cara do Lucas Pavanato, o Pavanato foi para cima e a turma deixa disso separou, mas enfim, o debate não foi produtivo, acabou ali. Só que eles levantaram duas pautas importantes que eu acho legal a gente trazer para cá e poder debater esse assunto de maneira cordial. O primeiro ponto é sobre o banheiro unissex e o segundo é sobre o aborto. São dois temas polêmicos. Eu vou dar o explanamento dos dois candidatos, o que eles falaram sobre o assunto, e no final eu dou minha opinião sobre os dois assuntos, ok? Vamos combinar assim? Eu vou deixar o aborto por último, porque eu acho um tema muito delicado. Eu vou pisar em ovos para falar sobre isso. Eu vou deixar ele por último. Vamos falar primeiro do banheiro unissex. Lucas Pavanato, candidato da direita do PL, perguntou para Júnior Freitas, candidato da esquerda do PSOL, se ele concorda da esposa dele usar o banheiro com outro homem. Júnior Freitas foi bem enfático e disse, não concordo. O que eu concordo é o seguinte, que exista uma terceira via, que além do banheiro feminino e o banheiro masculino, exista um banheiro unissex para o público LGBT, que ia mais, o público trans, que não se identifica nem com masculino nem com feminino, possa usar um terceiro banheiro, uma terceira via, onde eles fiquem mais à vontade. E ainda assim, onde eles façam as suas necessidades sejam lacrados, o único ponto de convívio comum seja onde eles lavem as mãos. Foi esse, eu acho que eu entendi, foi esse que o Júnior propôs. Lucas Pavanato é totalmente contra isso, obviamente, e fala que a nossa limitação biológica por si só já encerra o assunto. Homem é homem, biologicamente, mulher é mulher, e nenhum tem que frequentar o ambiente do outro por questões de segurança, porque a mulher é vulnerável, a mulher no banheiro está muito vulnerável, é um lugar fechado, é um lugar que ela está mostrando as suas partes íntimas. Então não é nem agradável, nenhuma mulher se agrada disso, que um homem frequente o banheiro conjunto com ela. São pontos diferentes aqui. E eu acho que os dois têm razão até certo nível. É óbvio que mulheres, de modo geral, se você perguntar, elas não se sentiriam à vontade usando o banheiro com homens. Assim também como homens, de modo geral, não os pervertidos, não se sentiriam à vontade estando no banheiro com mulheres entrando. Só que o ponto aqui não é esse. O ponto é criar uma política pública de governo que também atenda o público LGBTQIA+. Que, segundo o Pavanato, é um público pequeno, um público irrisório, que não se deveria dar importância para eles. Já o PSOL, o partido do PSOL, tem isso como pauta também. E por isso que o Júnior Freitas defende a ideia de você criar um banheiro de terceira via. Se você analisar do modo geral, não é um absurdo. Ele não está propondo que trans e
homens e mulheres frequentem o mesmo banheiro. Ele está propondo que se crie um terceiro banheiro. Embora eu ache uma coisa que de baixa relevância, com todo respeito ao público LGBTQIA+, porque nós temos tantos outros problemas para poder resolver, que ficar batendo nessa tecla de fazer banheiro unissex é uma coisa mais populista do que eficaz, certo? Eu acho que o Júnior Freitas e o pessoal está sendo mais populista, querendo mais o voto dessa galera, do que querendo realmente resolver o problema deles, certo? Já o Pavanato, totalmente contra, de direita, cristão, homem é homem, mulher é mulher, e ponto final, e não tem nem pauta. Ele afirma isso na entrevista aí, que ele não é o público dele, ele não tem pautas para o público LGBTQIA+, não é a prioridade dele. Não sei o que ele quer dizer com isso, embora o Brasil é um Brasil plural, Brasil de todos. Eu acho muito complicado um candidato vir a público falar que não é o perfil dele, ele não quer abarcar esse tipo de gente no governo dele. O que ele vai fazer? Ele vai varrer esse tipo de gente para baixo do tapete? Então, nesse caso aí, eu acho que deveria haver um equilíbrio entre os dois, certo? Eu dou mais explanações no final. Segundo ponto, esse é o ponto muito polêmico, que eu tenho que pisar em ovos para falar sobre isso, que é sobre o aborto, tá? Vamos lá. Lucas Pavanato é contra qualquer tipo de aborto. Bem claro, Lucas Pavanato, candidato de direita do PL, é contra qualquer tipo de aborto. Seja a criança sem cérebro, anencéfala, seja a mulher estuprada, seja risco de morte para a mulher, ele é contra. Sobre a alegação que ele é contra o assassinato de crianças inocentes. Eu gosto de enfatizar isso porque a direita usa muito isso, a extrema-direita canalha, no meu ponto de vista. Já vou dando um spoiler aqui. A direita canalha usa esse tipo de discurso. Criança indefesa. Assassinato de criança indefesa. É isso que eles falam. Não, é sobre qualquer hipótese. É inadmissível fazer o aborto, porque isso é assassinar crianças inocentes. Aí você pensa, qual retardado, qual pessoa comum, não sendo sociopata, nem serial killer, é a favor de assassinar crianças inocentes? Por isso que eu falo que esse tema é uma casca de banana, e cai quem quer. É óbvio, eu sou pai, isso bate direto no meu coração, isso aí. Sou pai de 2 meninas. Você acha que eu sou a favor de assassinar crianças inocentes? Se você analisar o discurso por esse ângulo, ele já me pegou. Óbvio que eu não sou e ninguém é. Ninguém normal é a favor disso. Só que não é sobre isso o assunto. É aí que nós entramos numa casca de banana. Já Júnior Freitas, ele é a favor em alguns aspectos, inclusive os aspectos que já estão previstos em lei. Júnior deu o exemplo assim, se a mulher for estuprada, ela deve ter o direito de querer abortar. Pavanato é totalmente contra isso. O que a lei diz? Um diz uma coisa, outro diz outra. O que a lei hoje diz, brasileira, que é o estupro, o aborto, ele é previsto em lei em 3 casos específicos. Estupro, criança sem cérebro, que é anencéfala, e risco de morte para a mãe. Nesses 3 casos, o Código Penal já prevê, já é permitido que a mulher tenha o direito de abortar. Isso pelo SUS, totalmente gratuito. Minha opinião sobre isso. Para além do discurso que assassinar crianças inocentes é um crime brutal, ou a mulher tem direito de fazer o que quiser com o seu corpo. Para além desse discurso, eu acho que é uma casca de banana e uma coisa muito difícil de se responder. Não é um tema simples. Por um lado, realmente, se você endurecer as penas e proibir de vez, por força de lei, qualquer tipo de aborto, isso não vai resolver o problema. Existem dados que mostram que o aborto acontece em todos os dias, independente se ele é proibido ou não. Mulheres abortam, sobretudo as mulheres pobres, morrem muito com o aborto, porque elas não têm acesso a clínicas mais sofisticadas, são métodos mais caseiros. Quem aborta e tem mais sucesso são mulheres ricas, que têm dinheiro.
que tem acesso a médicos melhores, métodos melhores, clínicas clandestinas melhores. Então, já está provado por A mais B que a lei de proibição não resolve. Pelo outro lado, a lei de afrouxamento, de você liberar, a mulher tem direito total sobre o seu corpo, fazer o que bem entender, isso generalizaria o assunto de uma tal forma que eu acho que a esquerda pensa da seguinte forma. Eu acho que é isso que eles elocubram na cabeça dele, a extrema esquerda, claro. Quando eu falo esquerda, eu não estou falando de todos, tá? E nem de direito, eu não estou generalizando. É claro que existem pessoas de esquerdas decentes e pessoas de direito também decentes. Entendam, quando eu falo isso aí, eu estou falando de uma minoria maluca. A esquerda maluca pensa o seguinte, que a mulher deveria abortar, ou poderia abortar, como se fosse passar numa consulta médica simples. Ah, eu transei semana passada, mês passado, engravidei e eu quero abortar. Ah, senhora, pega essa ficha aqui, pega a filhinha aqui, e daqui a pouco o médico vem abortar a senhora. Não. Imagine o caos que isso causaria. Isso aí viraria imagine, ainda mais na cultura que nós vivemos. Cultura de baixa intelectualidade, cultura do funk, cultura de tudo quanto é coisa ruim que tem no Brasil aqui. Dos nossos jovens. Isso também não resolveria o problema. Não resolveria o problema. Isso aí incharia nosso sistema público de saúde, fora os problemas que teriam com os abortos, com mortes. Aí sim, mortes de crianças, porque uma criança tendo outra criança, morte das duas crianças. Isso não resolveria. Isso não resolveria. Eu acho, agora, qual que é a solução que você dá então, Thiago? Eu acho que só de você melhorar o que aí já está, eu acho que já é um caminho. Como assim? Já não é permitido em 3 esferas? Quando a mulher sofre estupro, quando há risco de morte para a mãe e quando a criança não tem cérebro? Já não é permitido? Então vamos melhorar e vamos fiscalizar isso. Porque eu já fiz vídeo sobre isso aqui no canal e eu lembro quando eu pesquisei dados, apesar que dados não são confiáveis, porque não são pesquisas, eu peguei de revistas e a mídia brasileira, a mídia brasileira tem lado, não tem jeito, é contaminado, tanto de direita como de esquerda. Mas se quiserem eu trago aqui novamente os dados. Dizia o seguinte, que embora fosse permitido pelo SUS, esses 3 casos que eu acabei de falar, anencéfalo, estupro e risco de morte para a mãe, as mulheres que tentavam acessar esse programa pelo SUS sofriam muita discriminação. E não é uma discriminação escancarada, uma discriminação velada, assim como o racismo. Quem falar que não existe racismo no Brasil está mentindo, é um mentiroso. Ele existe, só que ele diminuiu. Ele é uma coisa mais velada hoje em dia. E a mulher que estava tentando acessar esse tipo de programa pelo SUS, esse direito dela, estava sofrendo discriminação. Logo, a procura diminuiu muito. Imagine o constrangimento de uma mulher que teve a sua intimidade violada, foi estuprada, engravidou de um cara. Por lei, ela tem direito de não querer ter essa criança. E ela vai acessar o SUS e ela sofre preconceito e discriminação desde o atendimento do balconista até o ato de fazer o procedimento em si. Por que acontece isso? Porque o SUS, ele é operado por pessoas, não são ETs. São pessoas, inclusive, que pensam igual o Lucas Pavanato. Você imagina o constrangimento de uma mulher que já está fragilizada. E isso não é colocado em pauta. Todo o trauma que essa mulher vai ter de ter um filho de um estuprador. A direita alega que é o seguinte, que vão fazer programas de acolhimento à mulher, que existe outros jeitos de resolver esse problema, não assassinando seu filho. Eles vendem isso com uma pompa tão bonita que até é fácil de você querer comprar essa ideia. E não é bonito isso aí. Isso aí não vai resolver o problema. Os traumas não são tirados com programas sociais de acolhimento à mulher. O trauma é só dela. E para além disso, quem defende essas pautas, Lucas Pavanato não engravida. Porque até onde eu sei, ele não tem útero, não tem óvulo. É uma casca de banana extremamente
complicada. Então, só de melhorar o que já está bom. Porque nós não estamos evoluídos enquanto seres humanos para podermos termos esse tipo de liberdade total. Liberdade total eu não concordo. E travamento total eu não concordo. Eu concordo num equilíbrio. Sempre falo isso. Política pública tem que ter equilíbrio. O que houve ontem no podcast foi uma militância da extrema direita contra a extrema esquerda. E o povo não ganha com isso. Lembra que eu falei lá, grave que eu estou falando? O poder emana do povo. Eles não fazem política pensando na população como um todo. Eles fazem políticas querendo defender o ponto de vista pessoal deles. E eles fazem artimanhas, malabarismos mentais justamente para defender e debater quem pensa ao contrário deles. É isso que eles querem. Eles não fazem política ouvindo o povo. Vamos ouvir o povo, vamos às ruas. Saber o que o povo realmente quer. Não é o que eu quero, Lucas Pavanato. Não é o que eu quero, Júnior Freitas, que vai ser feito. É o que o povo quer. É o que a população no geral quer. Dou um exemplo bem simples aqui na minha cidade. Eu moro aqui numa cidade, numa região que está intransitável a rua. O local foi feito para pequenos públicos. Não se imaginou que cresceria tanto a região. A rua é estreita. Cresceu-se muito condomínios, casas. E está intransitável. Não existe ponto para ter trânsito, horário para ter trânsito aqui. O que seria uma política pública eficaz aqui? Você, pelo menos, proibir o estacionamento de um lado da rua e fiscalizar isso. Você precisa ser expert em política para poder fazer isso? Não, cara. Você tem que só andar nas ruas. Eu tenho essa solução para um vereador, dei essa solução. Ele cagou. O trânsito tá absurdo aqui na rua. E em vez disso, eles ficam com pauta de LGBTQIA+, banheiros unissex, proibição do aborto. Porque isso dá engajamento, cara. Isso dá treta. E o povo, infelizmente, igual o Paulo Marçal disse no podcast, o povo gosta disso daí. O povo, no geral, infelizmente, pão em circo. Pode treta. Por que esse vídeo vai ter bastante visualizações? O vídeo do Redcast vai ter bastante visualizações? Porque é de treta que vocês gostam. Entendeu? É de treta que vocês gostam. Vocês querem ver a baixaria. E o político, ele não veio de Marte. Ele veio da sociedade. Ele é fruto disso daqui. Essa política de polarização só interessa a militância. Eu defendo uma política de equilíbrio, onde a pauta social é tão importante quanto a pauta progressista, a pauta liberal. E eu quero saber a sua opinião. O que você acha disso? Você acha que eu viajei? O que você acha sobre o aborto? O que você acha sobre os banheiros unissex? E o que você acha de tudo isso que está acontecendo na nossa política brasileira? Vamos construir uma política realmente de verdade para a população? Uma política de união entre os povos? Para que tanto o social quanto o liberal se entendam e nós tenhamos uma sociedade melhor? Então vem comigo, só se inscrever. Aqui o debate é público e eu respeito a opinião de todos. Muito obrigado por estarem aqui até agora. Um abraço. Até o próximo vídeo. Eu fui.